Começou. Caiu. Bom dia, boa tarde. Vamos dar início à nossa 25ª live do projeto História nas Redes. Esse é um projeto de extensão da UFES, coordenado pelo professor doutor Sebastião Pimentel Franco. Conta com a colaboração da Cíntia Costa, que é doutoranda em História, com a colaboração de Leandro Quintão, que é professor do IFES e é doutor em História, e a minha colaboração também, sou jornalista do Arquivo Público e sou doutoranda em História. Estamos contando também com o apoio da Sabrina, que é nossa estagiária e que tem atuado com a parte das nossas projeções. Hoje nós vamos debater o tema Bibliotecas e Arquivos como Espaços de Transformação Social. Temos como convidadas da nossa live a Marcileia Seiber de Barcelos, que é bibliotecária do IFES Vitória e mestre em História pela UFES. Vamos contar também com a fala da Juliana Sabino Simonato, que é professora do Departamento de Arquivologia da UFES e doutora em História pelo FMG, e eu farei a moderação. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, todos que vão participar da nossa live, já antecipadamente, já agradeço. Todos também que têm acompanhado o nosso projeto toda semana. E passo, então, para a gente começar nossa atividade dessa tarde, a palavra para a professora doutora Juliana. Muito obrigada. Boa tarde, né, a todos e a todas. Com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre essa temática, né, do papel, né, do arquivo, e Marcileia vai falar o papel das bibliotecas, né, dentro desse contexto social, né, como um espaço de função social. Eu, como a Jória já disse, né, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, sou formada em História, e também em Arquivologia. E lá na universidade eu venho atuando dentro do curso, né, de Arquivologia, e trabalho questões relacionadas, principalmente a minha linha de pesquisa, é a questão do documento, né? E esse debate sobre a questão social, né, dos arquivos, envolve justamente esse objeto meu de estudo, que é a documentação. Então, eu vou fazer uma exposição a respeito, a princípio será geral, né, e até eu chegar na questão mesmo específica, né, de como os documentos, eles podem expressar valores relacionados a esse campo social, principalmente vinculados à questão da cultura. Então, eu vou começar a minha exposição falando um pouco sobre a questão dos arquivos, né? Inicialmente, eu queria definir o que é arquivo, né? Porque a palavra arquivo, ela está inserida numa questão, assim, bem diversificada, né? Ela é utilizada, a palavra, para diversos sentidos, em diversas situações. E é muito bom, eu falo isso com os meus alunos, né, que nós tenhamos a ideia, a dimensão do que é, qual o significado, né, dessa palavra arquivo, né, para ser aplicado. Porque ela vai desde a questão que envolve os conjuntos documentais até a questão também das questões relacionadas à própria instituição. Então, assim, buscando um embasamento teórico a partir de estudos, né, realizados por alguns arquivistas, né, eu trouxe aqui algumas definições para essas palavras, né, e eu queria pôr essas definições para vocês. Então, um primeiro conceito de arquivo que eu trago para a discussão é a questão do arquivo
enquanto uma instituição singular, multifacetada, objeto também e ferramenta para pesquisas em outras áreas do conhecimento. Então, e eu entendo um pouco disso, porque sou historiadora e já fiz trabalhei muito nessa área de pesquisa histórica. O arquivo, ele é isso, ele representa, né, uma possibilidade de você poder desenvolver práticas de pesquisas, né? Você tem ali documentos que são essenciais para o pesquisador, né? Para aquele que vive do trabalho acadêmico. Então, esse é um dos usos, né, desse conceito da palavra arquivo. Agora, o arquivo também, ele não pode ser visto apenas como um espaço de pesquisa, né? Ele precisa ser entendido também como uma instituição, né, de serviço crucial para a garantia de provas das mais variadas áreas sociais, né? Possui, então, uma dimensão cultural, erudita, principalmente no âmbito do conhecimento da memória e do conhecimento do passado. Aliás, no âmbito da memória e do conhecimento do passado. É nessa perspectiva que eu quero conversar um pouco com vocês, né? Quando se fala sobre essa questão do papel social dos arquivos, eu entendo que, para além das questões relacionadas ao interesse dos pesquisadores, né, técnicos, pessoas ligadas à produção de um conhecimento acadêmico, o arquivo também, ele tem que criar possibilidades, estar aberto, criar diálogos, né, com a sociedade, principalmente por causa dessas questões que vêm dessa dimensão cultural que ele possui. A própria Constituição, né, de 1988, ela já nos propicia essa abertura, o direito, né? Não seria apenas direito do pesquisador. Durante muito tempo nós tivemos o arquivo restrito aos pesquisadores, principalmente os da área de história, né, que muito utilizavam arquivo e outros pesquisadores. Mas a Constituição de 1988 e a Lei 8.159, que é a chamada Lei de Arquivos, ela vem ampliar essa possibilidade de acesso, né? E quando ela fala dessa questão do acesso, ela fala também da questão de um outro lugar, de um outro papel, de um outro valor aos documentos, né? Que é o valor cultural. Então, nós temos que pensar o arquivo enquanto espaço social de transformação a partir dessas possibilidades, né, que essas novas discussões, né, esses novos diálogos, né, vem trazendo para a arquivística, né, porque eu vou falar em termos de estudos arquivísticos, principalmente, e de âmbito geral, porque também é de interesse de todo cidadão esse acesso, né, aos bens culturais que estão no arquivo. Aí, ainda além desses dois aspectos, né, eu vou trazer para vocês também um outro aspecto que eu considero, né, importante, que, ao mesmo tempo, é uma sistemática concomitante, né? Ao mesmo tempo que nós temos que levar em consideração essas questões que eu abordei, nós temos também que pensar, né, que a grande parte dos acervos, né, das instituições, dos arquivos, elas nascem a partir de uma função, de uma finalidade distinta, né? A própria Bellotto fala muito sobre isso, o acúmulo natural dos registros das atividades, né, de pessoas físicas e jurídicas. Isso se dá de forma natural, em função das próprias atividades que muitos órgãos, né,
e aí falando da esfera pública, muitos órgãos da esfera pública, eles têm que realizar. Então, naturalmente, esses documentos, eles são produzidos, eles nascem dessa função que é exercida por esses organismos, por essas entidades, por essas instituições. Então, é assim que surge também o arquivo. E a gente não pode desconsiderar isso, porque isso iria ferir o princípio primordial, primeiro, da arquivística, que é o princípio da proveniência e da organicidade, a garantia dos vínculos arquivísticos. Então, ao mesmo tempo que nós temos que pensar as questões culturais, a abertura, o acesso, né, nós temos que pensar mecanismos que levem em consideração essa característica, né, do arquivo, né, desse acúmulo natural de registros que existe numa instituição como o arquivo. Bom, além disso, né, os arquivos, eles existem e precisam necessariamente serem mantidos em todas as instâncias da administração pública. Ou seja, eu vou falar aqui, a minha função aqui não é falar do arquivo X ou Y, apesar de citar alguns exemplos, né, de arquivos, mas é pensar nas 3 esferas, né, no âmbito do poder municipal, estadual e federal. Pensar em questões que estão relacionadas a uma política nacional de arquivos, mas também, ao mesmo tempo, verificar as próprias características, porque existem características que são distintas, né, que criam a identidade de cada instituição dessa, né, de cada arquivo. Então, é um trabalho árduo, né, de trabalhar a questão da unidade, das questões que são homogêneas, mas também das questões heterogêneas, quer dizer, das diferenças que marcam a identidade de cada lugar. Então, as experiências são muitas, as práticas são muitas, né, e eu vou trazer até alguns exemplos dessas práticas, mas elas têm que ser todas, elas devem estar adaptadas, né, alinhadas a uma política nacional, e também elas devem ser costuradas, né, dentro do seu próprio contexto, pela própria instituição. Então, existem questões que são institucionais, que têm que ser direcionadas, quer dizer, é a própria instituição que vai avaliar, né, como o seu trabalho ele tem que seguir. Então, dessa forma, eu vou apresentar para vocês aqui o que seriam as principais práticas essenciais e as práticas complementares. Isso tendo em vista um olhar didático, né, dentro da literatura arquivística, um olhar didático. É porque, mesmo quando você vai analisar a realidade prática, né, essas questões, elas não estão tão separadas, né, não existe, assim, uma caixinha, né, onde você vai colocar cada elemento desse. Tanto é que, em determinadas situações, algumas dessas atividades essenciais e essas complementares, elas se misturam, né, porque isso aqui é só mesmo em termos didáticos, para a gente poder entender a teoria arquivística. O que pensa a teoria arquivística? Porque eu utilizo aqui como base para essa exposição, né, o texto do Chaves, que ele trabalha no Arquivo Público de São Paulo, e nesse texto que eu utilizei para essa exposição, ele fala algumas questões muito coerentes, no sentido de que essas questões do espaço social a ser
organizado pelo arquivo tem que ser com base na arquivística, né? Nós sabemos que os pesquisadores, né, principalmente historiadores, realizam diversos trabalhos dentro da divulgação de acervos e de fontes históricas, né, para os arquivos. E isso é de extrema importância, muito importante. Mas a instituição também, ela precisa ter um controle sobre essa questão, né, porque, na verdade, a política de abertura para essas atividades, ela tem que partir de dentro do arquivo, né, e com base nas questões arquivísticas. Então, por isso que eu vou me ater primeiro a essa parte que é bem didática, né, que é uma questão bem da teoria arquivística. Então, pensando no arquivo com base naquelas conceituações, né, um espaço onde nós vamos encontrar fontes que são interessantes para os pesquisadores, um espaço onde nós encontramos uma diversidade cultural, um patrimônio cultural muito grande, um espaço também que existe em função de atividades que nascem, né, para serem executadas por órgãos governamentais e que dão origem ao arquivo. É um espaço importante aí de informação, né, de produção da informação, de gestão da informação. Então, com base nesses conceitos, né, que são basilares, as práticas arquivísticas, as essenciais, né, que devem ser desenvolvidas pelo arquivo, elas podem ser divididas, segundo Bellotto, em 3 áreas, né? A área de gestão, preservação e acesso. Então, o que significa isso? A área de gestão envolve toda a questão da produção, a questão dos processos, né, da avaliação, destinação final da documentação. Preservação, né, seria aí ligada à questão da conservação dos documentos, as possibilidades de guarda dessa documentação e etc. E o acesso. O acesso, ele muitas vezes está interligado a 2 outras questões que eu vou discutir com mais clareza nos próximos slides, que é a questão da difusão e da mediação. O acesso é a possibilidade de o interessado, né, no caso, o cidadão, poder ter as informações que ele quer, né, ter acesso a essas informações, ter a possibilidade de se informar. E essa questão do acesso é que permeia o arquivo enquanto um espaço de transformação social. É isso que possibilita o arquivo ser esse espaço de informação, de transformação social. Por quê? Porque a informação, ela é que vai possibilitar tomada de decisão, ela que vai possibilitar transformações dentro da sociedade, ela que vai possibilitar, enfim, que questões sejam discutidas de forma mais aberta, de forma mais democrática, mais ampla. Então, sendo assim, os arquivos precisam estar organizados e disponíveis para que os usuários dos serviços tenham rápido acesso às informações que necessitam nas instâncias administrativas da esfera de jurisdição desses arquivos. Arquivos de hospitais, polícias, recursos humanos. Aqui estamos alguns que são mais essenciais, né, e que dependem dessa informação. A informação, ela se torna até vital, né, para o próprio funcionamento e para a realização das atividades finalísticas dessas entidades, né, citadas aí. Bom, passemos agora para as práticas arquivísticas, a outra lâmina, né, práticas arquivísticas e suas atividades complementares. Bom, como eu disse para vocês,
aquelas são as essenciais, né? Todo arquivo tem que desenvolver serviços vinculados à gestão, vinculados à preservação e ao acesso. O acesso, por sua vez, ele está, muitas vezes, imbricado com um outro conceito, né? Uma outra definição de uma função arquivística que seria né, própria aí da instituição, que seria a difusão. Essa difusão, muitas vezes, ela acontece em grande parte dos arquivos, né? Falando de maneira geral, os arquivos, eles acabam realizando essa difusão. Mas o grande problema é a questão da ordem de planejamento disso, né? Não existe, em muitos casos, um planejamento da organização, da própria instituição, em relação a essa política de difusão. Simplesmente, às vezes, se realiza essa difusão ou de forma involuntária, ou a partir de trabalhos realizados, por exemplo, por pesquisadores que vão ao arquivo e que, a partir da sua pesquisa, divulgam, fazem algumas divulgações. Então, isso daí não é uma política, né, embasada numa questão de se permitir a criação de uma identidade para aquele arquivo. Para garantir uma política, né, de difusão, é preciso muito mais do que isso. É preciso que o próprio arquivo, né, além de continuar realizando as suas atividades, né, que são essenciais, venha a ter um planejamento, venha a elaborar um encaminhamento para a realização de atividades ligadas à difusão, ou seja, disseminar, né, aquilo que o próprio arquivo faz e aquilo que ele produz, né? Aí eu coloquei uma definição que o Chaves também trouxe, né, que toda difusão de arquivo tem como princípio incontornável divulgar e disseminar a instituição, serviço, em toda a complexidade, todos os trabalhos técnicos voltados para as atividades finalísticas e os conhecimentos produzidos no âmbito da ciência arquivística e o acervo sob sua responsabilidade. Então, a difusão é esse trabalho, né, de demonstrar ao público, né, publicizar aí aquilo que o arquivo vem desenvolvendo, né, o trabalho que ele vem desenvolvendo. Então nós temos, para sermos práticos, né, nós temos que pensar, enquanto uma instituição arquivística, nós temos que pensar nos trabalhos que têm que ser realizados internamente, que são aqueles três pontos básicos, a gestão, a preservação e o acesso, e também, aí já pensando num olhar, né, para o externo, ou seja, para a comunidade, na difusão. Então, a difusão, ela vai fazer o quê? Ela vai reforçar a identidade do arquivo. Pois, o que ela faz historicamente? Ela vai se diluindo em discursos, né? E com muitas influências, ela vai demonstrando, né, a força, a importância, o trabalho daquela instituição. Então, dessa forma, seguindo esses preceitos aí, né, de ver a difusão como um trabalho complementar, o que vai acontecer? Você vai organizando, né, os contornos do que nós podemos chamar de difusão arquivística. Então, não é uma difusão que é feita, né, de forma isolada, sem um contexto, sem uma vinculação àquilo que se realiza lá dentro. Porque o interno e o externo, quer dizer, as atividades que são essenciais e essa atividade complementar, elas devem estar associadas. Elas não podem ser dissociadas, elas não podem surgir
A difusão não pode surgir sem que a própria instituição ela entenda aquilo, a questão da identidade, do pertencimento, né? A instituição tem que entender que aquilo é parte dela e difundir esse trabalho. Então, o trabalho de difusão, ele é importante. Bom, aí eu coloquei algumas questões, né, para vocês poderem pensar um pouco. Difusão, o que é? Nesse próximo slide aí nós temos difusão, o que é? Primeiro, eu falo aí sobre difusão da instituição do serviço. O que é isso? É preciso, né, é muito importante, nesse campo da difusão, a gente trabalhar a questão da comunicação, né, divulgar aquilo que a instituição ela vem realizando, ela vem fazendo, ela vem desenvolvendo. Então, os profissionais que estão ali, eles têm que se comunicar, eles têm que desenvolver atividades, demonstrar essas atividades desenvolvidas, né? E principalmente tendo como base a identidade do arquivo. Ou seja, é preciso demonstrar, né, quem é a instituição e o que ela faz. E de forma que essas especialidades, essas atividades, né, elas demonstrem a eficiência, a eficácia dos serviços da instituição. Isso é muito importante. Importante também, nesse processo de difusão, a questão relacionada aos trabalhos técnicos, né? O que seria essa questão dos trabalhos técnicos? Expor mais, né, aquilo que vem sendo realizado. Existem sítios eletrônicos, palestras, publicações, exposições, né, visitas que podem ser feitas também, periódicas à instituição, que vão facilitar a visibilidade daquilo que é realizado dentro da instituição, né? Porque aquilo que é interno é importante, tem que ser feito, porque é função arquivística, é função da instituição. Só que esse processo aí, né, de como se faz, ele tem que ser conhecido também, não só pelo pesquisador que vai até a sala de consulta, mas também pelo público em geral, né? Quanto mais pessoas conhecerem isso, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, né, dos trabalhos técnicos, mais valorização também a instituição vai ter. Dos conhecimentos específicos da área, é uma outra questão também que tem que ser, que cabe à difusão. Por quê? É preciso que os arquivos, eles estejam demonstrando, né, os saberes específicos, né, e a partir dessas áreas técnicas em que se atua, né, dentro da disciplina específica, eles possam mostrar como que é a aplicação da ciência, né? Então, como que dentro do arquivo, porque nas instituições acadêmicas, nós falamos muito dessa questão dos conceitos, das teorias, né, que são acumulados. E esses conceitos e conhecimentos acumulados, eles vão para a instituição, eles vão para o arquivo. Então, eles têm que ser instrumentalizados, né? É o uso pragmático dessa ciência aplicada. Então, é isso aí, é demonstrar a utilização desses conhecimentos teóricos, arquivísticos, dentro da instituição. E, por último, né, o outro ponto imprescindível aí para ser difundido, né, a difusão passa também pela questão do conhecimento do acervo, né? Instrumentos de pesquisa, catálogos, guias, inventários, né?
eles têm que facilitar o acesso ao pesquisador ao documento, né? Isso também é uma questão que é de obrigatoriedade do arquivo. Então, o desenvolvimento desses instrumentos, eles são importantes nesse momento da difusão, nessa etapa complementar. A produção dos instrumentos permite a difusão, né? A difusão dos acervos, né? Ela pode variar de acordo com a política institucional, né? Aqueles que eles consideram, a instituição pode considerar que alguns acervos sejam mais importantes para serem difundidos nas redes sociais, em sítios eletrônicos, em exposições físicas ou virtuais, enfim, fica a critério da instituição. Mas o importante é a comunicação. Então, quando nós estamos falando desse elemento difusão, nós estamos falando de comunicação, tá? É porque tem que publicizar, tem que permitir que as pessoas conheçam. Bom, continuando então, eu trago para vocês no outro slide o que seria uma difusão de arquivos, né? Quais seriam as diretrizes aí norteadoras? O que se precisa para se realizar dentro de um processo, pensando na questão processual, para que os resultados sejam eficazes? Como que eu tenho que fazer essa difusão dentro da instituição? Então, primeiramente, né, aderência ao perfil institucional e à identidade do arquivo. Ou seja, é de fundamental importância o próprio reconhecimento da instituição. É um arquivo histórico, né? Então, eu tenho que absorver essa ideia, né? Que a documentação, o acervo é um arquivo histórico. Então, eu tenho que dar a esse arquivo histórico todo o tratamento, né? E entender a identidade do que é ser um arquivo histórico, um acervo, né? Ter documentos permanentes ali. E o que eu posso, né, realizar com esses documentos. Então, esse é o primeiro passo. Depois, são questões estratégicas, né, e de planejamento. Calendário próprio, né, fortalece a identidade do arquivo. Significa o seguinte, esse calendário próprio. Não é simplesmente você relembrar datas efemérides relacionadas ao que já está no calendário, né? Mas as próprias conquistas do arquivo, né? Porque no caso de um arquivo histórico, por exemplo, data da fundação, né? Período em que o prédio foi construído, e tantas outras questões que podem ser encontradas, né, sobre o arquivo. Protagonismo nos eventos realizados, está sempre presente, sempre, né, mostrando a instituição presente. Garantia do acesso e responsabilidade com a informação, né, porque a gente precisa ter esses cuidados, né, de permitir que as pessoas estejam acessando. Existe uma lei de acesso à informação e ela precisa ser respeitada, e a responsabilidade, né, principalmente dos arquivos, é grande, e ver os caminhos para se garantir esse respeito ao acesso. Respeito aos ritmos e especificações técnicas das áreas. Os trabalhos técnicos, eles são muito demorados. Fazer arranjo não é fácil. Fazer descrição não é fácil. Então, é preciso respeitar isso. Segurança da informação e do patrimônio também, porque a documentação, a Lei 8.159 fala sobre isso, é de responsabilidade dos gestores. Então, é preciso ter cuidado com documentação, resguardar todas as questões legais que são determinadas para essa segurança. Transversalidade é tentar buscar com diversas áreas um diálogo, né? Não só no campo da história, porque arquivo e história se conversam bastante, mas também na área do direito, na área do meio ambiente, né? Em diversas outras áreas, nós podemos buscar diálogos aí. E parcerias também. Aí eu vou já finalizar, porque o meu tempo está acabando. Eu tenho que falar um pouquinho sobre a mediação,
né? E aí, outro slide, no outro slide, a gente vai estar falando sobre essa questão da mediação, que também é uma prática complementar. Na verdade, gente, difusão e mediação ainda é um limbo dentro da arquivologia, ou seja, não se discute muito, não se fala muito. Daí eu trouxe esse conceito porque, na verdade, a difusão é uma função arquivística, né, complementar, isso a Belotto já apresenta, né, e ela também, a professora Belotto também já discute algumas questões em relação à difusão e à ação cultural. O professor Taiguara, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, ele também vem discutindo essa questão da mediação cultural. Então, eu trouxe aqui um conceito, né, dele a respeito do que é mediação, que também, segundo os estudos que ele apresenta, é visto como uma atividade complementar como a difusão. Então, a difusão e a mediação, né, seriam atividades complementares que iriam ajudar nesse processo de transformação do arquivo num espaço, né, num espaço social, num espaço de participação. Então, ele fala aqui que a mediação é um processo cujo objeto é o patrimônio cultural, representado pelos arquivos, dirigido com uma dinâmica interativa. O objetivo último é contribuir para a democracia cultural e a democracia da instituição arquivística e do patrimônio arquivístico através da aproximação dos cidadãos com os fundos e com os organismos de custódia. Os produtos de mediação são, por exemplo, exposições, visitas, efemérides, recitais, produções de audiovisual, debates, mostras de artes e concertos. Então, essas duas atividades complementares, elas vêm possibilitar esse processo de transformação social dentro do arquivo, tanto a difusão quanto a mediação. Seguindo aí a ideia do professor Taiguara, pode passar a outra lâmina, seguindo aí a ideia do professor Taiguara e também na verdade, é um outro estudioso, o Piano Toledo Berredo de Menezes. O Piano e também o professor Taiguara, eles vêm falando sobre a questão dos usos culturais dos documentos em sua dimensão patrimonial. Quer dizer, o documento visto como patrimônio, né? E como que ele pode ser visto a partir de um olhar cultural, não só daquele olhar do pesquisador, né? Que é o costumeiro, que é o que já acontece. E aí, o Piano, ele vai apresentar 4 formas, né, 4 usos que ele dá a essa dimensão patrimonial do documento. E aí eu trouxe esses usos e trouxe alguns exemplos, né? Então, primeiro, valores formais ou estéticos. Aí eu fiz uma pesquisa no arquivo da Torre do Tombo, né? E aí eu observei alguns dos documentos que eles colocaram em exposição lá. E daí dá para entender um pouco do que o Piano fala a partir dessa observação desse acervo da Torre do Tombo. Um dos que eu separei foi, para representar os valores formais ou estéticos, foi o exemplo das estantes de missal, que essa imagem que aparece aí, né? O arquivo da Torre do Tombo, né, ele tem vários documentos, né? Guarda diversas peças também de características museológicas. Entre elas, né, 2 estantes de missal da arte de Namban. São um tesouro inesperado da diversidade do patrimônio cultural e da interculturalidade na arte cristã. Então, isso aqui, inclusive, assim, eu teria mais coisas para falar, mas eu entendo isso como um documento, porque, na verdade, apesar de parecer uma peça de museu, isso é uma coisa que caberia até uma outra discussão aqui, apesar de parecer uma peça de museu, possivelmente existem vários documentos que estão ligados a esse objeto. Então, apesar de estético, né, apesar de
aparentar uma peça de museu, é um documento e tem um valor cultural importante, né, dentro das questões ligadas ao mundo cristão de Portugal. Pode passar outro. Sim, estou terminando. Pode passar o outro. Isso aí. Valores pragmáticos. Valores pragmáticos, eu trouxe como exemplo um passaporte, tá? Que esse passaporte, ele é datado, se eu não me engano, ele é do início do século, do início do século XX, não coloquei a data aí, não. Mas é um passaporte, e aí ele mostra a questão dos valores pragmáticos. O que são os valores pragmáticos, né? Os valores do dia a dia. Então, são documentos que culturalmente eram importantes naquela época e ainda continuam sendo hoje. O outro exemplo, pode passar o... Valores éticos, né? Um outro exemplo que eu trouxe lá do arquivo da Torre do Tombo foi a carta de lei, né, que sancionou a aprovação da reforma penal das prisões, abolindo a pena de morte em Portugal. Então, isso seria um exemplo de valores éticos. Então, a seleção desse documento por parte dos portugueses para serem colocados lá para difusão do seu acervo tem relação com a questão ética, né? De não aprovar a pena de morte. O próximo, valores cognitivos, né, que tem a ver com a questão do conhecimento. Aí eu trouxe um documento que eles colocaram lá, que era um documento que estava exposto e que falava sobre a Guerra de Secessão da Espanha, né? É uma questão cognitiva, porque vai envolver conhecimento, né? E vai envolver produção de conhecimento em relação a essas questões, né, bélicas dentro da Espanha e acabava envolvendo também França e Portugal aí no século XVIII. E agora, para finalizar, o último slide é só com as referências. Ah, não, tem os valores emotivos, desculpa. Os valores emotivos era a questão... eu coloquei uma carta que mostra o romance de Dom Pedro I e Dona Inês, que também foi um dos fatos mais importantes, né, da história de Portugal. Então, o documento também, ele não tem só em si a função administrativa. É isso que o Piano quer, né, quer nos comprovar, e o professor Taiguara também demonstra isso no seu trabalho. O documento, ele não tem só aquele valor simplesmente administrativo, de prova, né, que é o comumente utilizado, mas ele também pode representar outros valores de ordem cultural. E esses valores vão desde esses valores emotivos, pragmáticos, cognitivos, né, até outras formas que nós podemos encontrar quando nós visualizamos o conteúdo e selecionamos o documento. Então, dessa forma, eu encerro aqui a minha exposição, agradecendo, né, a oportunidade de falar. Aqui as referências bibliográficas, tá, que eu deixo para que vocês possam consultar, e aguardo aí algumas perguntas ao final da exposição da colega Marcileia. Obrigada, Juliana, pela sua excelente fala, excelente colaboração. Eu trabalho como assessora de comunicação do Arquivo Público do Estado, então toda essa reflexão sobre comunicação, sobre difusão, é muito importante para quem trabalha com arquivo, né, para quem está dentro do arquivo, pensar isso é fundamental. Então, assim, agradeço bastante sua fala. Gostaria de destacar algumas presenças, né, pessoas que estão acompanhando nossa live, o professor Sebastião, que é o nosso coordenador, a Aline Barcelos, a Marcele Coelho Queiroz, que é a diretora da Biblioteca Pública do Estado, o Cléo Pirola, o Tiago Alves, historiador do arquivo, Thaís Voque, o Cíntia, a Ivana, Felipe Mauriene, sempre acompanha nossas lives, o Leandro Quintão, que é um dos coordenadores, a Valéria, o Lucas Barreto, que também é historiador do arquivo, a Lívia,
que faz o pós-doc, doutora também em História. Tem várias pessoas aqui que estão nos acompanhando, né? Já agradecê-los, agradecer, né, pela presença. E vamos dar prosseguimento, então, à nossa conversa com a Marcileia Seibert, que vai falar um pouco sobre as bibliotecas. Passa a fala agora para a Marcileia. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer muito grande ter recebido o convite, principalmente vindo do professor Sebastião, participar desse projeto. E eu gostaria de iniciar a minha fala com as 5 leis da biblioteconomia. Os colegas bibliotecários aí presentes vão acompanhar comigo. Livros são para o uso, a cada leitor o seu livro. A cada livro, o seu leitor, poupe o tempo do leitor, e a biblioteca é um organismo em crescimento. E é nessa última lei que eu vou embasar o trabalho. A biblioteca, né, as relações sociais, né, desde os primórdios da humanidade, elas existiam sem registro. E elas viviam guardadas aonde? Na mente dos indivíduos, né? E eram repassadas pela tradição da oralidade. Conhecia-se, então, somente a forma oral de transmitir o conhecimento de uma geração, de uma civilização. Com o surgimento da escrita, foi possível, né, ao ser humano, né, passar essas informações, essa memória permanente, num suporte. No início, o suporte era o quê? Tábuas de argila, papiro, era tabletes de argila, rolos de papiro, pergaminhos. E daí surge a biblioteca como uma consequência natural e fundamental dos povos que passaram a valorizar tanto o passado quanto o presente. E também houve a necessidade de arquivar, de armazenar essa informação. Né? Para quê? Para difusão dessa história vivida para as gerações futuras. O que nós vamos falar hoje é da biblioteca como transformação social, mas uma biblioteca em especial, a Biblioteca Pública Estadual do Espírito Santo. Eu me pergunto, né, se todos aqui conhecem a Biblioteca Pública, ou até mesmo se sabe onde ela está localizada hoje. Né, porque ela sofreu, assim, inúmeras transformações no decorrer da sua fundação até os dias atuais. A Biblioteca Pública, ela sempre, desde a sua criação, em 1855, conforme está aqui no slide, ela é considerada, a Biblioteca Pública do Estado do Espírito Santo, é considerada uma das mais antigas bibliotecas do Brasil. Em 1850, teve a criação da Biblioteca Pública nos Estados Unidos. Então, aqui no Espírito Santo, em 55, demonstra o quê? Uma aceleração do progresso. Né? E ela foi colocada no liceu, num andar específico, porém não demorou muito tempo. Né? Ela, infelizmente, teve que, né, sofreu por algumas intempéries, né? Que ela teve que ser tirada do liceu, colocada numa sala e fechada. Em 1908, houve uma vontade de reabrir a biblioteca pública. E, ao reabrir a biblioteca pública, o que foi interessante é que a proposta governamental na época era o quê? Que, com a ajuda da população e com a ajuda também do governo, iriam abrir uma nova biblioteca, um novo tabernáculo do saber. Só que é interessante lembrar que eu fiz uma pesquisa que o acervo eram 2.100 obras. Dentre essas compradas pelo poder público, não dava nem 10%. O restante foi doado pela sociedade. Inclusive, um dos doadores, né, que contribuiu, né, além das obras
que restaram da coleção dos jesuítas, foi obra do Brás da Costa Rubim. Ele, inclusive, ele foi filho de um governador da capitania do Espírito Santo e deixou. E são obras, assim, valorosas. E há um artigo que fala que, realmente, o fundador da Biblioteca Pública Estadual, né, foi o professor Brás da Costa Rubim. Em 1926, ela sofreu alterações e foi para a rua, né, Pedro Palácios. Em 1955, pós-guerra, né, e ela foi comemorada em seu centenário. Porém, não havia muito o que comemorar, porque, né, não tinha um prédio próprio, era vinculado ao arquivo, mas teve também a promessa. Aí, demorado um tempo, em 1979, mudou para a sede atual, que agora é na Praia do Suá, né, uma biblioteca que conta com modernidade, com serviços. E o que eu vou falar aqui é a respeito do projeto que ela teve a partir de 1973. A biblioteca pública, pode mostrar o slide da evolução da biblioteca pública, por favor. Então, a gente pode ver que em 1979 até 2006, ela era esse espaço. Inclusive, gente, eu gostaria que vocês vissem essa combizinha aqui, que é da onde a gente vai falar do nosso trabalho. E agora o espaço renovado, em 2008, a partir de uma área de 900 metros quadrados, e foi para quase o dobro, né? Onde tem gestores competentes que desenvolvem hoje, né, ações inúmeras. Mas o que nós vamos falar, na realidade, que tem a ver com essa combizinha pequena ali, é sobre o projeto do carro-biblioteca. O carro-biblioteca não é uma realidade só do tempo presente, né? Cita-se que a gente tem até camelos bibliotecas através do deserto do Saara, vagões bibliotecas, barcos bibliotecas. É um pouquinho difícil determinar quando que surgiu a primeira biblioteca ambulante, né? Mas o conceito, né, do carro-biblioteca era o quê? Era levar o serviço da biblioteca, né, aos usuários em comunidades que não tinham uma biblioteca pública. E o Instituto Nacional do Livro, em 1970, ele implantou este programa no Brasil. Ele tinha um convênio, né, com os estados da União, e ele cedia uma Kombi e um acervo inicial de 1.500 livros. Por isso que a gente está vendo ali essa Kombi em frente à biblioteca pública. E ele tinha o quê? O objetivo de atingir a comunidade da periferia das capitais do país, desprovidas de qualquer serviço de biblioteca. E o sistema, ele foi adaptado dentro dentro de uma Kombi. Dentro dessa Kombi, a gente tinha o acervo, livros, revistas, para serem levados às comunidades. E comunidades, o quê? Carentes de biblioteca, especialmente aquelas em periferias, da zona urbana, zona rural, e também tinha o objetivo de promover o quê? Desenvolvimento do hábito de leitura, apoiar e complementar a ação educativa da escola, e também oferecer a oportunidade de complemento, de enriquecimento cultural. Essa questão, pode mostrar o slide do carro-biblioteca criado. Nós temos aqui a foto da inauguração do carro-biblioteca em 31 de março de 1973. Vocês podem ver que é ali, num local estratégico. Esse local, ele tinha que ser pensado para atrair, né? Por exemplo, teria que ter uma densidade populacional interessante,
tinha que ter instituições de ensino e cultura perto, tinha que ter vias trafegáveis, e também tinha que haver um lugar de grande convergência de pessoas, praças, centros comunitários, igrejas, estabelecimentos comerciais. E os bairros, né, eles deveriam ser avisados previamente que o carro-biblioteca estava chegando. E como que era feito? Hoje seria através do WhatsApp, né? Mandava para um grupo, mas naquela época não tinha. A gente está falando da década de 1970. Então, e os bairros tinham que ser, além de avisados, eles também tinham que haver interesse em receber o carro, não era simplesmente se colocar, né? E uma coisa que era colocada, que o Instituto Nacional do Livro colocou, é o seguinte, que deveria haver um esclarecimento que não era fim político colocar o carro à biblioteca, né? Bastava a pessoa, era só avisada assim, ó, basta a pessoa que leve um comprovante de endereço e fazer a inscrição e pegar um livro para ler. E o objetivo era fomentar e intermediar a informação naquele entorno. E quem sabe, mais tarde, né, poderia ser implantada uma biblioteca comunitária, como a gente tem os estudos que foram. Então, os recursos que o carro tinha naquela época era o quê? Alto-falante do carro, que ele percorria o bairro antes, avisando que o carro estava chegando. Panfletos, que eram afixados tanto nas igrejas, nas escolas, nos bairros, nos jornais da época, e o serviço ofertado os leitores faziam empréstimos e aguardavam a cada quinzena o carro voltar, para que fosse devolvido e pudesse pegar mais livros. O que é interessante é que o público ele era composto por adultos, jovens e principalmente crianças, como dá para a gente perceber, né, nessa foto aí que foi colocada. Agora a gente vai falar um pouquinho, o acervo, né? O acervo, ele tinha 800 títulos ali dentro, né? Eram constituídos de literatura infanto-juvenil, romances, revistas, e selecionados para quê? Para servir de interesse, né? Para as crianças, os jovens ali. E na década de 1970, o carro biblioteca visitou 12 bairros. A partir da década de 1980, além de 10 bairros, a Biblioteca Pública Estadual avançou, entrou no Asilo dos Velhos e na Instituição de Readaptação Social. E na década de 1990, foi para 9 bairros, o Instituto de Reabilitação Social e Presídio Feminino. E eu gostaria de deixar uma coisa para vocês, que foi a atitude desses bibliotecários, desses profissionais, porque, a princípio, o Instituto Nacional do Livro, ele estava propagando o quê? A difusão do livro. Mas as bibliotecárias, os bibliotecários que ali estavam envolvidos, funcionários da Biblioteca Pública Estadual, eles entraram com outros serviços, além do incentivo à leitura, né? Eles, motivados por experiências de outros estados, eles desenvolveram também, resolveram utilizar a biblioterapia dentro do presídio feminino, do Instituto de Reabilitação. E eles, antes de irem a essas instituições, eles faziam uma pré-seleção de forma cuidadosa dos livros que eles ali apresentavam. O intuito era proporcionar aos leitores otimismo, mas evitando, né, a inibição, né, a depressão também. E o livro, ele deveria o quê? Ajudar o detento, a detenta, né, na solução dos seus problemas, sem aumentar a sua culpa e também não sem inocentá-lo ao mesmo tempo. No Asilo dos Velhos, é importante falar que, pelas limitações naturais dos idosos, não eram feitos tantos empréstimos, né? Eram feitas mais atividades lúdicas com
os ali habitantes. Eram simplesmente recreativas. Eram feitas hora do conto para eles, da distração, festas juninas, festas natalinas, e isso trazia para esses profissionais algo prazeroso de lidar ali com o ser humano. E a extensão mostra que a biblioteca ela é algo mais do que uma instituição estática, né? Ela é uma instituição dinâmica, que apesar de pouco recurso, que eu acredito que, pelos relatos a gente tem aqui, eles tinham, mas eles proporcionavam aos leitores, tanto dos bairros quanto das instituições, horas de prazer. Inclusive, a professora Sônia Barreto, ela fez um comentário, a professora também Beatriz Nader, na defesa da dissertação, que era uma liberdade, mesmo que momentânea, concedida a essas pessoas, essas instituições. Foi algo que eu não esqueço, que as duas fizeram o comentário na defesa da dissertação. E eu tenho um depoimento de uma bibliotecária, a bibliotecária Marli Coco, como outras, eu não posso deixar de falar a professora Nádia Alcuri, professora a Rita de Castro, e outras mais que me ajudaram muito nesse trabalho, que esse serviço de extensão da visita do carro da biblioteca era importante para o detento, para a criança, para a pessoa idosa. E ela fala o seguinte, que quando eles entraram lá no presídio feminino para para levar esse serviço, ela sentiu medo. Inclusive, teve um dia que teve até, no momento em que elas estavam fazendo o seu trabalho, a sua extensão, teve um momento de tensão, né, que teve, nesse momento de atuação, eles tiveram uma rebelião. E ela também se encantou porque ela ouvia várias histórias, tanto das presidiárias quanto ali de outras instituições, né? Ela cita que ela tinha muito retorno positivo. E esse retorno, ele era em forma de cartinhas que elas recebiam. E cartinhas que eram publicadas até no jornal A Gazetinha, no jornal da Biblioteca Pública Estadual. As atividades paralelas, pode mostrar agora, que o carro também desenvolvia, era a visita do carro, né, ali na Praça de Goiabeiras, em 1980, vocês podem ver um contingente de pessoas, os bibliotecários estavam ali narrando uma história, a história era baseada, adaptada do livro Marroquinha Frufru, de Maria Clara Machado, e essa história, ela era de uma doceira que venceu um concurso e que ganhou um colar de pérolas. E esse colar de pérolas foi roubado, né? E as bibliotecárias envolveram a população ali no entorno, conforme vocês podem ver a foto aqui da esquerda, na solução, para desvendar quem é que tinha achado, quem é que tinha roubado esse colar de pérolas. E aqui ao lado direito, a gente tem o despertar do sentimento cívico, né? Vocês podem ver que ali na primeira placa a gente tem o quê? A Kombi da biblioteca móvel. E o carro biblioteca estava ali no desfile escolar de 1980. E o carro biblioteca, ele participava não só ali da atividade bibliotecária de empréstimo de livro, mas também em atividades alusivas às datas comemorativas. Por exemplo, nós temos aqui um depoimento em Santa Mônica, em Vila Velha, ou em outros bairros. O carro biblioteca, ele tinha, no Dia da Árvore, que ele fazia um concurso onde os participantes, né, eles plantavam uma árvore, né,
essa árvore, pode passar o próximo, essa árvore, pode voltar para o anterior, essa árvore, ela era plantada, né, e tinha um padrinho. Esse padrinho, ele tinha que tomar conta daquela árvore, né, e esses padrinhos de cada bairro eram colocados no jornalzinho da Gazetinha e também no jornal da Biblioteca Pública Estadual. O que foi interessante é que eu consegui falar com o padrinho desse livro, o padrinho dessa árvore. Ele hoje, há mais de 30 anos atrás, ele havia plantado, e ele falou uma coisa que me deixou interessante, que me deixou extasiada, né? Que ele tinha orgulho desse feito, porque todo homem deve plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E isso ele já havia feito. Em 2014, ele me relatou que ele, graças a essa iniciativa, hoje ele teve uma formação diferenciada, pois ele foi introduzido ao hábito de leitura por esse projeto da Biblioteca Pública Estadual. E ele cita que ele é um dentista, hoje ele tem 2 especializações, mestrado, e ainda ele dá aula de pós-graduação na área dele. Além de uma outra madrinha, que ela é a Mara, que ela também é assistente social, também aqui de Vila Velha. Eu não consegui o depoimento dela no trabalho, né, mas que também eu consegui uma foto dela, né, muito alegre, segurando a sua mudinha de planta para plantar. Então, o projeto, ele alçou voos pela pesquisa positivos, embora, né, prejudicados por falta de funcionários, fatores climáticos, porque o carro só podia trafegar se não chovesse, né? E também, quando as visitas eram quinzenais. Quando havia a interrupção dessa visita, a comunidade sentia falta. As crianças, principalmente as crianças, né, não sentiam falta da presença do carro, que a gente eram comunidades carentes que só tinham esse contato, de repente, a cada 15 dias, porque biblioteca escolar não havia. Então, biblioteca pública estava sendo plantada essa sementinha através do carro biblioteca, né? Mas não era certeza. O que nós temos aqui é a certeza da criação de 4 bibliotecas comunitárias após o início do projeto de extensão do carro biblioteca. Então, eu acredito que a biblioteca, ela se insere no mundo fora dos seus muros através do serviço de extensão cultural. E a Biblioteca Pública do Espírito Santo, através do projeto Carro Biblioteca e através de outros inúmeros, que ela também hoje traz, né, ela proporciona o crescimento comportamental. Proporcionou e proporciona aos funcionários e comunidades envolvidas, né, nesse projeto. E a ampliação do número desses usuários, leitores da biblioteca, movidos pelo incentivo à leitura, desperta a imaginação, né? A gente sabe, pode passar o próximo slide, a gente sabe que no projeto, a princípio, o que o INL queria, né, a princípio era o quê? O serviço de extensão, ele era para empréstimos de livros. A proposta, a meta, vamos dizer assim, era que fossem 500 empréstimos por mês, totalizando 6.000 empréstimos anuais. E com esse gráfico, a gente pode detectar que nessa primeira década, né, da década de 1970, que foi, no caso, só 7 anos, de 73 até 79, houve realmente o alcance dessa meta proposta, né? A partir da próxima década de 1980, pode passar, a gente pode ver que houve uma baixa procura,
a gente pode ver o seguinte, que as inscrições, que é aquela partezinha azul, elas foram diminuindo. Mas aí que surgem os problemas, né? Aí que a gente constata que a continuidade desse projeto não obteve sucesso, não foi por culpa dos servidores, dos funcionários, e sim que havia problemas como falta de combustível, vocês viram a Kombi ali, né? O carro, desgaste natural do carro, falta de motoristas, fatores climáticos que, por vezes, né, impediram que o carro fosse até as comunidades, e isso gerava um descontentamento incrível, né, para aquelas crianças que ali esperavam. Então, finalizando, né, eu gostaria de citar muitas mais curiosidades que foi detectada nesse trabalho. A gente pode constatar que o sucesso, a continuidade, né, novas alternativas de ampliação e implementação desse serviço de extensão cultural através do carro biblioteca, ele deve-se ao compromisso, né, e o engajamento da equipe da Biblioteca Pública Estadual, juntamente com o envolvimento do Estado, através de implementação de políticas públicas voltadas para a leitura, para incentivo à leitura e às atividades culturais. E o mais importante é que as atividades do carro biblioteca, elas não se prenderam somente a empréstimo, porque a gente pode ver esse baixo empréstimo de livros ali na década de 1980, mas mesmo sem emprestar livros, as bibliotecárias iam até aos locais, embora que fossem momentos que não podiam mais emprestar os livros, mas elas iam para fazer atividades lúdicas, hora do conto, e elas tinham materiais que elas mesmas iam buscar em gráficas parceiras. Elas solicitavam materiais, porque, lembrando que o Instituto Nacional liberava os livros, os materiais para essas outras atividades, porque a gente tem festas natalinas com o Asilo dos Velhos, festas natalinas juninas no presídio feminino. Então, essas festas contavam com o quê? Com doações da sociedade, dos comerciantes, de gráficas públicas, né? E finalizando para o último slide, penúltimo slide, que mostra aí a finalização desse projeto na década de 1990, né, que foi a interrupção desse projeto, e que hoje, né, nos dias atuais, conta com biblioteca móvel, né, moderno, que não vem ao caso a gente falar neste momento, mas que também é uma iniciativa do Estado, né, com a Biblioteca Pública Estadual. E eu gostaria de terminar dizendo que o objetivo do projeto era o incentivo à leitura e plantar uma sementinha de uma futura biblioteca comunitária. E eu acredito que essa semente floresceu e deu seus frutos, né? A gente não pode dizer que esse projeto Carro Biblioteca foi só apenas um objeto de animação cultural, mas de ações culturais que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas crianças que hoje são profissionais, né? E o serviço de extensão, ela teve a repercussão, só que, infelizmente, houve o desgaste do carro. Haviam reclamações que o carro ficava muitas vezes na oficina do que ficar circulando, mas o que é interessante é que as bibliotecárias, elas acharam outras alternativas de ampliação e de implementação desse serviço de extensão cultural através do carro biblioteca. E eu gostaria de finalizar com um poema rápido, que fala de o autor é Valdir Brandão, é um detento.
Oi. Tivemos um probleminha técnico com a Marcileia no fechamento da explanação dela. Provavelmente foi alguma coisa na internet. Com live estamos sujeitos a isso. Não tem muito jeito. Vamos aguardar a Marcileia conseguir retornar. Ah, conseguiu. Aí voltou. Voltei, gente. Desculpa, não sei o que aconteceu. Nada, que isso. Mas eu queria só, não sei se vocês ouviram falar do último poema. Você estava fechando, caiu quando você ia falar o poema. Pode finalizar sua fala, não tem só problema para não. falar Sim, o último claro. verso, que foi um detento, que fala o seguinte, lá vem o carro, no início, né, lá vem o carro, chegando, trazendo recordações, e também um livro aberto, cheio de emoções. E o último, passa a vida, vou crescendo e aprendendo na leitura, que a liberdade do ser está dentro de cada criatura. E gostaria de agradecer, foi muito prazeroso expor esse projeto com a orientação do professor Sebastião Pimentel, orientador, amigo, né, e de todos envolvidos nesse projeto. Obrigada, Marcileia, pela sua fala. Certamente agregou muitas questões importantes para a nossa discussão. A Marcileia, que é bibliotecária do IFES, de Vitória, e mestre em História. Temos alguns comentários, pessoas agradecendo, falando do tema. O Felipe Maurieri lembrou a Juliana, que é um prazer revê-la, que eles discutiram muitas coisas em sala de aula. O Lucas Barreto, que é do arquivo, fala que é um assunto de extrema relevância para o nosso contexto. A Lorena Mongin destaca que é um ótimo momento para a divulgação do arquivo como prova e como objeto de mediação cultural. Temos um comentário da estudante de Direito da Bahia, da Thaís Volca, que fala que é de grande valia o tema. Dentre outros comentários, temos vários comentários. Tivemos algumas perguntas, eu vou começar a direcionar perguntas às nossas convidadas. A primeira é do Felipe Maurieri para a professora Juliana. Ele comenta, né? Esse conceito de arquivo, material e erudito já inclui o arquivo imaterial, isto é, os arquivos digitais. Aí tem na telinha aqui, Juliana, para te facilitar. Tá, ok. Felipe, primeiramente, gostaria de deixar também meus cumprimentos, um abraço aí pela lembrança. E o seguinte, com relação à pergunta, esse conceito de arquivo, material e erudito, já inclui arquivo imaterial? Isto é, os arquivos digitais? Bom, na verdade, o Upiano Menezes, que é a pessoa que trouxe essa questão da discussão do patrimônio, ele discute o que é patrimônio, o que são valores culturais, né, toda a temática dele se baseia nisso. E ele fala na questão do patrimônio material e imaterial. Mas, com relação à documentação, ao arquivo, ele não especifica exatamente o que seria ele trata de questões museológicas, de biblioteconomia, ele não está falando especificamente do arquivo. Essa leitura do Piano é que o professor Taiguara trouxe, né, para as questões arquivísticas do documento, e que eu considerei pertinente, né, porque eu venho trabalhando muito com usos e usuários da informação, e a gente vem discutindo muito isso, essa questão de quem que é o usuário da informação de arquivo, né, ou de biblioteca, porque também, às vezes, a gente fala sobre a questão da biblioteca. Não é só o pesquisador. Então, a gente começa a discutir os outros interesses, né, que estão interligados com relação ao acervo, com relação ao que o arquivo possui. Então, na verdade, não tem nessa literatura do Piano, ou mesmo na discussão do Taiguara, essa distinção, e se o arquivo digital seria imaterial, entendeu? Isso daí, não existe essa classificação, porque ao que se entende,
a única diferença, né, entre o documento manuscrito e o documento digital é o suporte, a forma sobre a qual esse registro está sendo colocado, né? Um é no papel e o outro é no HD, é no CD, é no pendrive, né? Enfim, essa questão, se seria arquivo material, arquivo imaterial, eu, pelo menos, não tenho como fazer essa classificação, porque não é uma discussão que eu encontro na arquivística. Pode ser que ainda se venha de se discutir essas questões, uma vez que essa questão do arquivo digital é uma questão muito nova, né? Como eu disse na minha fala, entre difusão e mediação cultural, existe pouca coisa escrita, né? Existe poucas teorias consolidadas, né? E em relação ao arquivo digital, mais ainda. Então, assim, eu quero só fazer essa distinção, que o PIAN, ele trata de patrimônio, material e imaterial, mas nós não trouxemos essa questão do material e imaterial dele, não. Nós trouxemos a leitura que ele faz a respeito dos usos, né, que nós podemos nos apropriar de usos diferentes para qualquer tipo de patrimônio. E aí nós consideramos o documento, seja ele manuscrito, seja ele digital, como um patrimônio, né, sem essa classificação de material e imaterial. Mas o uso desse patrimônio é o que a gente vem discutindo, né? Para que se utiliza isso? Não sei se eu conseguir responder, se ele quiser se manifestar aí. Tá ótimo, Juliana, obrigada. Cumprimentar também aqui a Kelly Rita Azevedo, que é a bibliotecária do IFES do Campus Aracruz, que também está acompanhando a nossa live. O Felipe fez outra questão que é bem pertinente ao momento, né, que são os arquivos online. Ele pergunta: na atualidade, tecnologias possibilitam mudanças arquivistas sociais com uma velocidade jamais vivida. Como equilibrar a gerência, preservação e difusão do arquivo tradicional com o arquivo online? A gente passa a palavra, Juliana, para a gente trazer essa reflexão. Como equilibrar gerência, preservação e difusão do arquivo tradicional com o arquivo online? A questão toda tem uma série... como eu falei, a política institucional é a primeira coisa, né? E há uma série de questões, a gente sabe que existe uma problemática muito grande, vou começar da parte financeira, né? A parte financeira, ela atrapalha bastante, porque os arquivos, eles têm orçamentos limitados para poder fazer tudo o que eles têm que fazer, porque fazer gestão, fazer preservação, fazer acesso, difusão, mediação, né, requer pessoas, requer materiais, etc. Então, um dos primeiros problemas que a gente enfrenta na atualidade é essa questão de recursos, e a começar do Arquivo Nacional, né, que tem essa mesma problemática, e assim os outros arquivos também, na esfera estadual e municipal. Então, como equilibrar essa gerência, né? Primeiro, eu considero assim, as atividades essenciais de gestão, preservação e acesso, elas têm que ser mantidas. Então, é preciso fazer um planejamento estratégico mesmo, né? Dentro daqueles recursos que você tem, aquilo que você vai desenvolver, porque os trabalhos técnicos, eles têm que acontecer, né? E aí tem todo um processo também de preparar, porque hoje a gente vive uma transição. Vou falar um pouco do estado do Espírito Santo, né? A gente vive uma transição, que é dessa parte do analógico para o online, né? Vivemos uma fase bem híbrida, agora estamos com a implementação de sistemas, né? Que vão garantir processos digitais. Então, isso está sendo feito aos poucos, né? Não dá para fazer isso
de uma hora para outra. Então, aos poucos, os arquivos têm feito esse trabalho aliás, o próprio Arquivo Público do Espírito Santo vem fazendo esse trabalho de gerenciar aí o eDocs, que é o processo eletrônico, né? E essa produção agora de documentação online. Então, e ao mesmo tempo que se trabalha, porque como se são várias vertentes, né? Ao mesmo tempo que você trabalha o sistema em si, a implementação, o treinamento dos funcionários para isso, você também tem aquelas questões que vão dar suporte a essa estrutura, né? Você vai continuando revendo os instrumentos de gestão, plano de classificação, tabela de temporalidade, vai trabalhando com as CADs, que são as comissões de avaliação de documentos. Isso tudo vai sendo feito aos poucos, né? E não tem como fazer uma transição, né? E eu já vi também, tenho acompanhado São Paulo, tenho acompanhado o Rio de Janeiro. Claro, o processo em São Paulo é muito maior do que o nosso, mas também seguiu essas etapas. Então, assim, manter a gestão daquilo que está em papel, né? E, ao mesmo tempo, criar já condições, procedimentos e uma cultura organizacional voltada para essa questão do documento online. Porque ainda é muito difícil fazer o servidor não imprimir. Às vezes ele faz um sistema e continua imprimindo. Então, Maureen, é um trabalho bem difícil, mas eu acho que um planejamento estratégico, os gestores sentando, criando aí as frentes de trabalho, o que vai ser feito, fazendo a definição, e é claro que isso tudo vai ter que ser feito assim, dentro das condições que se possui, dentro do número de funcionários, do orçamento, isso tem que ser contabilizado ali pelo gestor. E aí ele começa a implementar, pouco a pouco, aquilo. Mas não é um processo que ocorre de forma abrupta. É um processo lento e demorado mesmo, mas pode acontecer. E, paralelo ao arquivo online, nós ainda temos e temos que pensar, tratar, né, e cuidar ainda daquilo que vem em analógico, em papel. Obrigada, Juliana, pela sua colaboração. Eu vou fazer a pergunta para a Marcileia, que o Felipe fez também. De 1855 para 2020, muita coisa mudou. Hoje, bibliotecas inteiras estão dentro de chips. Há uma tendência no aumento das bibliotecas virtuais. Como a Biblioteca Pública do Espírito Santo lida com essa questão? Vamos fazer só uma adaptação, que a Marcileia, ela é bibliotecária do IFES, né, de Vitória. Então, como que ela vê isso no IFES, que é a área, no local que ela trabalha. Felipe, e tem mais, né? O que acontece, que a minha pesquisa, ela foi pautada para a extensão cultural através do carro biblioteca. Né? Eu sei que realmente hoje as bibliotecas, inclusive lá quando eu falo da história das bibliotecas, eu até esqueci de falar que hoje o nosso suporte, né, são e-books, né, que estão armazenadas em bibliotecas em nuvens, conforme você também coloca, né? E você faz uma pergunta a respeito de como a biblioteca pública, eu acredito que a biblioteca do IFES também tem o seu papel social público e também oferece a assistência ao público em geral do entorno, ou demais pessoas que queiram ir visitar. Ela também, proporciona a seus usuários as bibliotecas digitais. Agora, com a pandemia mesmo, a gente, né, teve que se remodelar, mas os alunos que queriam, eles tiveram todo o seu suporte, marcavam horários, né, a gente atende aos alunos que queiram orientação quanto ao uso dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, que é o acesso às bibliotecas virtuais.
E a Biblioteca Pública Estadual eu não poderia dizer, porque a pesquisa ela foi pautada num projeto. Esse projeto teve uma data limite, que foi da década de 70 até o início dos anos 2000, né? E eu não poderia te responder quanto a Biblioteca Pública lida com essa questão. A outra pergunta, também que foi colocada, se você quiser colocar, Jória, foi dele também? Foi dele também. Eu vou só ler, que aí a gente Pode ler. faz aqui, né? A diminuição de inscrições e de empréstimos de livros sinalizaria para a digitalização da biblioteca material, motivando as pessoas a terem acesso a livros por meios digitais de acesso mais fácil? Complementa, né, uma pergunta da outra. Isso. Então, essas inscrições, na realidade, foram diminuídas até... Foi porque o que aconteceu? Na década de 1990, acabou a instituição, o Instituto Nacional do Livro. Então, parece que as instituições, no caso do governo, não teve interesse de continuar com esse projeto. Então, essa baixa inscrição de empréstimos de livro nessa data, ela se deu por falta realmente de combustível, foi por falta de livros, foi por falta de continuidade desse projeto. Não teve nenhum motivo dessa questão aí de digitalização, não, porque essa digitalização a gente vai ver agora mais tarde, tá? Então, respondendo a sua pergunta da diminuição de inscrição de empréstimo desses livros, não tem nada a ver com a digitalização da biblioteca material, ainda não. Acredito que hoje, né, a gente seria essa resposta se houvesse esse projeto. Mas ainda, esse projeto continua, que é a Biblioteca Móvel, e inclusive a Biblioteca Transcol, e eu não vejo, eu sou até usuária também desse projeto, eu não vejo ainda uma dificuldade. Eu prefiro ainda leitura livro, tanto e-book quanto o livro físico, né? Para mim não há diferença. Não sei se respondi a pergunta corretamente. Obrigada, Marcileia. Temos uma última pergunta para a professora Juliana, do Felipe também. Ele comenta, né, que atualmente, na verdade são duas perguntas, mas elas estão relacionadas, então a gente faz de uma vez só. Atualmente existem políticas voltadas para questões ambientais, o que o papel tende a diminuir, sumir. Nos arquivos onde há documentos em papel, existe preocupação com essas mudanças socioambientais? E como que você vê que essa discussão está em voga atualmente no Espírito Santo com relação à diminuição e extinção do papel? Então, olha só, gente, antes de trabalhar na UFES, né, eu atuei no programa de gestão documental. Isso por volta de 2010 até 2012, por aí, mais ou menos nesse período. Então, já nesse período, o que eu vim acompanhando foi o seguinte: nós, dentro do governo do Estado, houve uma política, por exemplo, de troca desse papel sulfite, desse papel ofício comum, por aquele que é reciclado. Só que houve muito problema com essa questão. Essa era uma questão ecológica. O projeto vinha com essa ideia de que era preciso diminuir o papel, o gasto de papel, o consumo de papel, por questões, né? Tanto é que na determinação do descarte da documentação, se fala a respeito de triturar o papel. Não pode colocar fogo, né, no papel. Isso tem a ver com as questões de meio ambiente, tá? Respaldado em legislação de meio ambiente. E aí tentou se introduzir esse tipo de folha. Não deu certo, as impressoras estragavam, era um problema. E aí, nesse meio tempo, eu saí do Estado também, né? Fui trabalhar na UFES, e cada vez mais a tendência foi o quê? Foi a implementação desse sistema do EDOCS, que justamente visa isso. O EDOCS é a economia de papel, né? Tanto papel, quanto capa de processo, quanto outros, né? Visa também a questão da otimização do tempo, porque
possibilita maior rapidez no trâmite da documentação. Então, isso tudo já vem sendo pensado há anos, né? O comitê gestor existe, acho que desde 2008, se não me falha a memória, desde 2008. Então, há muito tempo, né, há esse esforço do programa de gestão documental em fazer na verdade, fazer essas determinações, né, que garantam não só as questões vinculadas às regras arquivísticas, mas também pensando na questão do meio ambiente. Então, assim, é uma preocupação, né, que existe com a diminuição e com o uso. Se espera chegar a não usar mais, tá? Mas eu insisto em dizer que a cultura organizacional, ela precisa mudar. Existem questões culturais, o servidor ainda continua imprimindo, mesmo aquilo que não precisa imprimir, ele vai lá e imprime, porque ele quer ter na mão o papel, quer segurar o papel. E uma outra coisa importante, assim, com relação, professor Felipe, com relação à questão do papel nos arquivos onde há documentos em papel, existe preocupação com essas mudanças socioambientais? Bom, aí eu vou falar o seguinte, documentação permanente, essa vai ter que ser mantida, e aí nós vamos ter que dar todas as garantias de manutenção desse papel, tá? Porque ela não pode ser, né, ela não pode ser descartada, ela tem que ser preservada, mantida. Então, assim, com relação a esse papel, se for arquivo histórico, né, a preocupação com a mudança ambiental não é com relação a se desfazer desse papel, mas sim manter esse papel preservado. Agora, se for, no caso de produção de arquivo corrente, né, que já segue uma outra lógica, e principalmente aqueles documentos que podem ser descartados, aí você tem uma outra linha. Claro que a ideia é substituir por documento eletrônico, e a ideia é também aqueles que forem de papel serem descartados dentro dos preceitos legais, dentro das técnicas, né, que devem ser utilizados, como essa técnica de triturar o documento, ao invés de colocar fogo, tá? Eu não me lembro mais qual a parte, mas se você abrir a página do Proged, lá tem as regrinhas, eles têm a parte de legislação e fala da legislação a respeito de como os órgãos têm que proceder com esse descarte do papel, levando em consideração as questões de meio ambiente. Obrigada, Juliana. Com essa fala, nós vamos encerrar a nossa live, porque nossas perguntas acabaram. Tivemos muitos comentários, muitos parabéns, da Sônia Barreto, da Arion, da Luiz Alvarenga, cumprimentando nossas palestrantes, realmente foram excelentes falas. Gostaria de convidar para a nossa próxima live, que vai ser na próxima segunda-feira, às 17 horas. Vai ser História, Educação e Imagens na Primeira República, Diálogos Possíveis, com Cíntia Moreira da Costa, doutoranda em História pela UFES, a Sônia Maria da Costa Barreto, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC e professora da UFES, com a moderação do Leandro do Carmo Quintão, que é doutor em História e professor do IFES. Para a gente poder fechar, né, a nossa live, o nosso momento, eu vou passar a fala para a Juliana, para sua despedida, depois para Marcileia, e a gente encerra a nossa live. E já gostaria muito de agradecer a presença das duas. Foi uma tarde muito proveitosa, nosso diálogo foi excelente, tivemos uma participação muito boa também, de público e de comentários. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Juliana encerrar sua participação na live. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Sebastião pela oportunidade, pelo convite. O tema foi, assim, muito tranquilo, muito gostoso de expor. É um tema que eu gosto muito, então eu me senti muito feliz em estar aqui. Quero agradecer a Sabrina,
a Jória, a Marcileia, né, e todas as outras pessoas que estão aqui auxiliando, né, nessa live. Fico muito grata por compartilhar com vocês esse momento, e agradeço também as pessoas que estiveram aqui, que participaram, né, que fizeram as suas perguntas, e me coloco à disposição, né, para uma outra oportunidade, para falar sobre outros assuntos. Teve outras questões que eu não consegui falar, infelizmente. Eu acho que eu tinha muita coisa para falar, e o tempo, né, eu extrapolei até o tempo, mas aí me coloco à disposição para a gente poder discutir outras questões que vocês considerarem pertinentes, né? E agradeço a presença de todos aqueles que estiveram aqui nos ouvindo. Obrigada, Juliana. E passo agora para a Marcileia, para ela falar suas palavras. Agradeço mais uma vez o professor Sebastião pelo convite, a Jória, Juliana, Cíntia, Sabrina, que são dos bastidores também, né, que nos auxiliaram muito nessa tarde, aos colegas que prestigiaram a nossa apresentação, a minha e da professora Juliana, e gostaria que, se alguém tivesse alguma dúvida, pode entrar em contato. Esse trabalho que eu apresentei é fruto da minha dissertação de mestrado, tem como disponibilizar, né, online, a todos que tiverem interesse. E muito obrigada, e que a gente continue, assim, em 2021, né, com mais colegas expondo seus trabalhos, né, porque é muito interessante a gente vivenciar essas pesquisas, porque muitas vezes colocadas de maneira só para ler, não atrai da maneira como é, assim, através de lives. Agradeço a todos e meu muito obrigada. Obrigada, Marcileia. Felipe falou da minha moderação. Obrigada, Felipe, você sempre prestigiando nossas lives. Obrigada mesmo pelo elogio. E assim encerro a nossa live, convidando para a nossa última live do ano da semana que vem, mas a dessa tarde encerramos então. Muito obrigada.